Argentina, Curitiba, então por aí. É isso, tudo de Conmebol Libertadores já pra gente, tá bom, Eugênio? Tá bom, tá ótimo. Ótimo. Libertadores, semifinal? Você gosta, Eugênio? Maravilha. Estamos lá, ansiosos pelos jogos da semana. Então vamos lá, antes da gente dar um pulo na Argentina para ver como os argentinos estão esperando o Flamengo por lá, a gente mostra o empate, ou melhor, a vitória do Flamengo em cima do Botafogo, e com o empate do Palmeiras contra o Fluminense fez com que a distância diminuísse ainda mais. Fã de esporte no clássico carioca entre Botafogo e Flamengo, aqui no Newton Santos, o time de Dorival Júnior venceu por 1-0, está na vice-liderança da competição com 43 pontos, a 7 do líder Palmeiras. Já o Botafogo de Luiz Castro, que conseguiu repetir o time pela primeira vez desde que ele assumiu a equipe nesse campeonato brasileiro, foi até melhor na primeira etapa, mas não conseguiu o gol, está com 27 pontos, a 2 da zona de rebaixamento. O gol do Flamengo saiu na segunda etapa, Mateuzinho cruzou, Pedro ajeitou e Vidal marcou. Uma vitória realmente muito importante, uma vitória que nos mantém vivos aí numa competição. Jogamos hoje em razão do resultado, não poderia ter sido diferente. Alcançamos esse resultado importantíssimo e para nós, num contexto geral, foi um resultado que pode ser aí um divisor, pode consolidar uma aproximação com os líderes do campeonato, e isso tem um fator importantíssimo que de repente ali na frente poderá nos ajudar. Infelizmente o futebol nem sempre o merecimento, o resultado nos acompanha nesse merecimento. Não nos acompanhou. A segunda parte houve um jogo mais equilibrado, não houve um domínio total como houve na primeira parte da nossa parte. Na nossa opinião, o resultado mais justo seria o empate, mas a justiça no futebol, eu penso que mesmo a haver um vencedor poderíamos ser nós, mas no futebol a justiça é dos golos e neste caso o Flamengo ganhou. Na tela, então, o trabalho do Dorival Júnior, tá? Números do Flamengo desde a chegada e a estreia do treinador. O aproveitamento é de 73%. É o primeiro no ranking, então, do brasileiro. Pontos ganhos desde essa chegada, 31, também o primeiro. O time com mais vitórias, 10, com mais gols marcados, 29, e também com menos gols sofridos, apenas 10, tá? Empatado com o Palmeiras, o atual líder do torneio, então nos 2 primeiros pontos. A gente vai direto para a Argentina, porque Daniela Boaventura já está por lá com Pedro Ivo Almeida, a nossa equipe já então no El Fortín, onde na próxima quarta-feira vocês acompanham de maneira exclusiva aqui na ESPN e também no Star Plus, a primeira partida da semifinal da Conmebol Libertadores. Antes da gente falar da competição continental, dupla, vamos falar de Campeonato Brasileiro, tá? A gente acabou de ouvir, vocês ouviram o Dorival falando de um Flamengo que ontem soube jogar pelo resultado e de um Luiz Castro falando em justiça ou injustiça. Certo, Dani? A vitória rubro-negra importante para a classificação do campeonato. Tudo bem, Bruno? Boa tarde para vocês todos, direto aqui do José Amalfitani. Daqui a pouco a gente fala de condição de gramado, venda de ingresso, vamos pisar lá na Libertadores. Mas, por enquanto, essa avaliação de ontem, né? Acho que o Dorival toca num ponto que é importante, Pedro, para a mentalidade do Flamengo e do torcedor, que é jogou pelo resultado. Em alguns momentos, ok, o Flamengo vai precisar jogar por esse resultado, porque tem 3 frentes ainda de competição. Os titulares entram e resolvem ali uma questão. Acho que, do outro lado, o Luiz Castro tem a razão dele, né, quando ele fala em justiça. Um primeiro tempo com o Botafogo se propondo a jogar e conseguindo, em alguns momentos, ameaçar realmente o Flamengo de uma maneira que eu, pelo menos, não esperava. Tudo bem, Dani? Bom dia para você. Um beijo pro Bruno, Eugênio, Mário, fã de esporte com a gente em casa, que fique aqui até quarta-feira, até o final da noite, entrando madrugada de quinta-feira, programação especial, jogo exclusivo na ESPN. Vamos olhar um pouquinho antes, claro, para o jogo do Brasileiro. O Dorival já cita, né? O Dorival já passou por isso da situação do resultado. E claro que por observarmos um Flamengo
interessante, um Flamengo de desempenho muito bom nas últimas semanas, fica sempre à espera pelo desempenho. Mas a melhor versão do Flamengo, que todo torcedor tem na cabeça, aquele Flamengo de 19, não jogou todas as partidas de forma brilhante. Em algum momento você oscilava e tinha apenas o resultado. Grandes times, está ali o Mar, que não me deixa mentir, de Premier League, Liverpool, City, outros grandes times da Europa ou de outros países, não vão atuar na sua plenitude em todos os campeonatos, em todas as rodadas. Que dirá quando você tem um time alternativo. O time alternativo do Flamengo, ele começou a entregar resultado, depois começou a entregar também muito desempenho. Ontem, um clássico, é bom lembrar, as pessoas às vezes esquecem isso, era um clássico, é um Flamengo e Botafogo. Ainda que uma rivalidade grandíssima, né? Histórica. Hoje, das rivalidades mais pesadas de futebol do Rio de Janeiro, até infelizmente no contexto do que é a violência nos estádios. Então, algo pesado. As pessoas esquecem um pouco isso, esquecem que do outro lado também tem um adversário. E o Botafogo dificultou a vida do Flamengo, ainda que tenha toda aquela mudança de corredor lateral direito, as dinâmicas ofensivas não eram as mesmas. Então, esse time alternativo que oscilou, é algo normal. O Flamengo não vai ser brilhante. E precisava de uma vitória que traz um Flamengo em paz para Buenos Aires hoje. A delegação chega aqui no final da tarde, iniciozinho da noite, aí começa a olhar para a Libertadores. Então, o momento é de paz, é de resultado. Fica uma lamentação, talvez, a partida contra o Palmeiras. A diferença poderia não ser de 7, poderia ser de 4, poderia estar mais vivo na briga do Campeonato Brasileiro. Sim, mas acho que isso já extrapola o debate. O resultado ontem era o fundamental. Viajar em paz para a Libertadores, cortar para 7 a possibilidade que se tinha dentro da rodada, e não vai ser brilhante sempre. E quando não foi brilhante, também venceu. Só para a gente tocar nesse ponto também, né? O Dorival fala que pode ter sido um divisor ali, esse placar, esse resultado contra o Botafogo, por causa desse número de pontos que cai para 7 agora. Falar em campeonato aberto, em campeonato fechado, com essa distância toda para o final, é sempre complicado. Mas o que a gente tem visto é um Palmeiras que, por mais que, teve agora 3 confrontos com vice-líderes e deixou ali alguns pontos pelo caminho, fez 5 e não 9, mas eram os vice-líderes. Eu acho aberto, obviamente, a gente sabe como é que é o futebol, mas difícil, né? Porque da maneira que o Dorival desenha ali, parece que essa vitória de ontem coloca o Flamengo numa proximidade do Palmeiras, em que talvez o Palmeiras não enxergue, porque eu acho difícil deixar esses pontos pelo caminho, por mais que o Flamengo faça o dele. Você falou em tropeço do Palmeiras, né? Jogo contra vice-líder, jogo contra vice-líder, jogo contra vice-líder. Tinha Corinthians, tinha Flamengo, tinha Fluminense. A distância aumentou nessa sequência. O Palmeiras antes tinha uma vantagem de 6 pontos para o vice-líder. O Palmeiras hoje tem uma vantagem de 7 pontos para o vice-líder. Tudo bem que ela tenha batido em 10, ela teve a possibilidade de ser de 12, ela esteve em 9, hoje ela está em 7. Só que se você pega o recorte desses 3 jogos, contra 3 ameaças, ela aumentou. E o campeonato de pontos corridos é feito de pequenos recortes, né? Então, 3 jogos aqui você calcula, você vai ganhar 9, 7... 4, talvez, não, uma projeção muito otimista, mas quando você passa por confrontos assim e você amplia a sua vantagem, não vamos nos apegar somente ao que foi semana passada ou que foi ontem. Vamos nos apegar ao recorte. O Palmeiras ampliou. E quando a gente fala de campeonato aberto, campeonato fechado, acho que cravar aqui é batalhar por uma manchete que não existe. Mas é difícil você pensar num sólido time do Palmeiras perdendo 7 pontos de vantagem, deixando escapar, deixando escorrer pelas mãos. Você vê um jogo contra o Fluminense no sábado, só para falar rapidamente de Palmeiras. Não foi um Palmeiras brilhante, o Palmeiras sofreu no segundo tempo, mas é difícil. A derrota não chega como os outros times sonham. E para você diminuir esses 7 pontos, além de todo mundo ter que ganhar sempre, você precisa perder. Mais do que empatar, você precisa perder. Então isso torna difícil. Só que eu acho que a missão do Flamengo ela não tem que ser essa do 7, 9. Do Flamengo tem que fazer o seu papel. O papel do Flamengo no momento é o time alternativo, conseguir resultado, conseguiu. Se puder ser com desempenho, ótimo. Agora focar numa Libertadores. Então, isso esse time está entregando. Aí você pode partir para o segundo momento de debate. Como é que é a dinâmica ofensiva do Gabriel quando ele não tem um homem de referência? Com o Lázaro puxando um pouco mais. O Lázaro tendo que iniciar talvez uma função... O Vitor Hugo também, mas aí a dinâmica desse time, que era um Lázaro de falso 9 puxando a movimentação, se inverteu. Ontem o Gabriel puxava uma movimentação, você confundia. O lado direito, que você sempre ataca por ali, um corredor direito muito forte, você deixou de ter, então isso travou. E tem um outro time também. Mas aí eu deixo para os meus analistas do nosso sofá do Sport Center complementarem um pouco mais esse assunto. Bruno, Eugênio, Marra. Porque, Pedro, mais cedo, quando a gente via os gols, o Eugênio comentou assim, de novo não foi a atuação mais brilhante. Isso é um problema ou é uma questão natural, como o Pedro destacava, de que você não vai ser brilhante durante toda a temporada, Eugênio? Mas aí eu acho que é algo para acender a luz amarela. É? Acho que é, porque você vai encontrar justificativa em qualquer jogo para não ter um bom desempenho.
Ontem foi um clássico com o Botafogo, semana passada foi um jogo com o Palmeiras, que estava brigando ali, né, com o líder do campeonato. Na quarta-feira, um São Paulo, mas são 3 jogos em sequência que o Flamengo não consegue reproduzir o que vinha fazendo. Seja com o time A, seja com o time B, ou nas Copas ou no Campeonato Brasileiro. O Flamengo teve um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, com o time reserva. No segundo tempo, até quando entraram os titulares, o time não conseguiu reproduzir o bom primeiro tempo. O Flamengo não foi dominante contra o São Paulo, ganhou o jogo, é verdade, mas o São Paulo foi o time dominante na partida e o Flamengo não foi dominante contra o Botafogo. Um Botafogo que é claramente inferior ao Flamengo. Mas era o time reserva, não importa, é um clássico. Todo jogo tem um grau de dificuldade. O Botafogo teve muita intensidade, o Flamengo não respondeu no mesmo nível de intensidade. Então, acho que são questões que você pode começar a avaliar. Há um desgaste pela sequência de jogos, há uma perda de foco no brasileiro após o empate da semana passada com o Palmeiras. Na Copa, no caso na Copa do Brasil, venceu o jogo 3-1, resultado ótimo, maravilhoso, o Flamengo está praticamente na final. Mas o São Paulo mostrou que é possível ir para cima do Flamengo. Então, é hora de avaliar o que está acontecendo. É tudo normal? Não dá para jogar sempre no máximo? Tudo bem, não dá para jogar sempre no máximo, mas foram 3 jogos. E dificuldades sempre haverá. Porque agora é reta final de todas as competições. A Argentina vai ter dificuldade. Os jogos serão cada vez mais difíceis. Se você normalizar que o time não teve bom desempenho, daqui a pouco isso afeta também o resultado. Essa é a preocupação, é acender a luz amarela e entender o que está acontecendo. Né? Não há desespero, não há crise, pelo contrário, os resultados estão aí, mas é hora de tentar entender para que não tome um susto ali na frente. Porque quando você acostuma com um desempenho inferior ao que você pode fazer, corre o risco de ali na frente o resultado também não vir junto. Marra, é para se preocupar? Ou é para ter atenção? Acho que é isso, acho que é ter atenção. Um jogo ou outro meio estranho, mesmo assim vencendo, é até bom porque assim, o time tem muito de onde tirar, consegue os resultados, mesmo quando não está tão bem. Eu não acho assim. Esses jogos foram jogos difíceis, os adversários forçaram um pouco mais. É que a régua estava muito lá em cima. O Flamengo estava dando show. Né? Com alguma frequência o Flamengo estava dando show. Pode ser que o show também assim... Pode ser que não era nem a proposta, entende? O time jogou muito bem durante muito tempo e muito rapidamente. O Dorival ajustou ali uns tropeços no início, de repente, uau, é encantador. A gente chegou a falar que parecia 2019. E não era mentira, parecia. Mas talvez, acho que ele pode ter atingido muito rapidamente aquela imagem. O Flamengo deveria, talvez, suar um pouco mais em campo para conquistar os resultados, mas não estava precisando. Agora a sensação que passa é que talvez, com o apertar da corda das competições, talvez vai ter que jogar mais com o mesmo time. Entende? Assim? Para conseguir ser competitivo sempre. Sim, Quer sempre. Dizer, competitivo ainda é, né? Competitivo demais até. Mas talvez seja não está faltando tanto tempo assim para terminar a temporada. Talvez tenha que jogar mais com o seu time titular. O das Copas. Sim. Também e aí, ontem, também o Pedro destacou uma coisa. Ontem, vendo o jogo, me chamou muita atenção o Pedro Ivo. Me chamou muita atenção que várias vezes o Pedro, não o nosso, o outro Pedro, caindo, tentando achar um espaço pelo lado esquerdo para jogar. É normal, você vai buscar o espaço ali para jogar, tudo. Mas... com Lázaro, com Gabigol, me pareceu em alguns momentos assim que o Botafogo impôs alguns limites ao Flamengo. Porque também, né, Dani, apesar dos limites impostos pelo Botafogo, é um Botafogo que está só 2 pontos também acima da zona do rebaixamento. Aí uma situação essa, assim, bem preocupante.
Agora para o Botafogo é a hora de não correr o risco, né? Então, assim, acho que o ímpeto que eles entram em campo, além da coisa do clássico, tem a ver com a necessidade deles de se colocarem acima na tabela para não pensar em rebaixamento de novo. Imagina, tem todo um processo ali sendo construído para que esse Botafogo permaneça na Série A e fique na Série A. Agora, voltando para complementar esse raciocínio do Eugênio e do Mar, e a gente já começar a puxar um pouquinho para a Libertadores, eu acho que tem muito do foco. Todo mundo sabe que a Libertadores, da maneira que o Flamengo perdeu no ano passado para o Palmeiras, ela é o grande título do ano, então as forças estão muito concentradas nisso, e por mais que a gente diga, não é o time B, é o time que roda com qualidades e características diferentes, é natural do ser humano, do jogador, que ele concentre a energia para o que vai acontecer aqui. Que ele concentre a energia para vencer um time argentino fora de casa. E claro, aí a gente tem que levar em consideração que time argentino é esse, o momento que vive, também se divide entre competições com times diferentes, assim como o Flamengo, e o que oferece aqui, né? Porque a gente estava falando mais cedo, analisando as dificuldades do Flamengo, e talvez mais do que o time do Vélez, apesar de não querer aqui desmerecer em momento nenhum o time argentino, o gramado é uma preocupação, a torcida que talvez venha menos do que o Flamengo esperava é uma outra preocupação. Então a força do Flamengo está concentrada aqui para justificar essa oscilação anterior, eu acho até natural, Pedro. Eu acho que o foco está na Libertadores, é natural. O Eugênio fala uma palavra, se não me engano, alerta, o Mário também depois fala alerta. Eu acho que o momento é de alerta, só que eu acho que seria um alerta maior, para mim, seria uma luz amarela ainda fraquinha. Seria um alerta maior se o Flamengo tivesse se propondo a jogar muito contra o Botafogo e não conseguiu. Se propôs a jogar muito durante o tempo inteiro contra o Palmeiras e não conseguiu. Eu consegui ver um Palmeiras... Também, né? que eu acho que são réguas diferentes. Sim. Eu vi um Palmeiras, contra o Palmeiras, um Flamengo levemente dominante no primeiro tempo. Eu vi um Flamengo que não conseguiu ser dominante contra o Botafogo. Mas aí depois você começa a analisar comportamento, você começa a analisar a fala do Dorival. Me parece um Flamengo pouco mobilizado para o jogo de ontem. Será que ele queria jogar mais e não conseguiu? Será que ele queria só aquilo ali? Será que incomodou pouco o primeiro tempo? Mas eu acho que tem debate. Eu acho que a luzinha fraca ou forte, ela tem que estar ligada. Porque aí, trazendo para um outro recorte, Atlético Paranaense, São Paulo, mata-mata, aí sim. O Flamengo classifica contra o Atlético, o Flamengo constrói uma boa vantagem contra o São Paulo, mas em nenhum momento ele é aquele tal Flamengo do show que o Marra fala. Então eu acho que para esse mata-mata de quarta-feira, já mirando, trazendo para cá para a Libertadores, eu não consigo dizer que é uma sequência que nos aponte um show. Brasileiro com time alternativo, São Paulo, brasileiro com time alternativo, Atlético, brasileiro com time alternativo e aqui contra o Vélez. Não é uma sequência natural de algo que a gente vai virar e falar, tá jogando por música, aqui é muito difícil não ser assim também. Pela sequência, pelo gramado, pelo clima que vai encontrar aqui, é um Flamengo, uma torcida com um pouco mais de 1.000 ingressos comprados de uma carga de 4.000, não é um setor lotado como costuma ser o jogo do Flamengo fora de casa, é uma torcida do Vélez que esgotou os seus ingressos, é um Vélez que leva muito uma coisa aqui da imprensa argentina, da discussão, do debate aqui do futebol argentino, de ser o único entre os três brasileiros, então a mobilização existe do lado de lá também. Então, para cá, não consigo projetar talvez um Vélez muito competitivo, um Vélez que vai tirar a velocidade do jogo do Flamengo, um Vélez muito intenso no setor defensivo, quando o Flamengo vier a ter a bola. Isso o gramado também vai fazer um pouco, né? Sim, porque então, pelo que assim, a gente está vendo aqui de buraquinhos variantes de areia no meio do campo. São muitas variantes, do contexto do jogo, do contexto do momento do Flamengo dos últimos dias, de tal alerta que o Eugênio cita. Então, fica um alerta para mim muito maior quando você tenta jogar, sua proposta é de jogo e você não consegue. Eu vi ontem pouca mobilização. Isso não é demérito, isso não é uma crítica. É algo natural pelo que vem acontecendo. Agora, claro, a sensação de que faltou o show, a sensação de que você poderia atropelar um rival direto, a sensação que seu time alternativo não rendeu como rendeu outrora, talvez possa ficar. Mas é que, também não acho que tem certo errado, mas eu não consigo ver ainda uma luz amarela mais forte. Ela está ali, ela pode ir se acendendo. Acho que tem que estar todo mundo ligado. Acho que o Dorival está atento, acho que o Dorival deu o tom ontem do que era a mobilização e acho que agora sim, vira o foco para cá. A mobilização, sim, está toda aqui nesse duelo de quarta-feira e da semifinal. semifinal. Só para complementar a tua informação, né? O Pedro estava mostrando qual é o período, o ponto da arquibancada que está fechado por conta da punição do jogo contra o Tadieres, não tem tudo aberto, então o sul superior não foi vendido. O Vélez ainda está tentando ver se consegue que essa parte do estádio seja aberta, mas imagino que a Conmebol não vai liberar, a punição foi dada e dificilmente vai reverter isso, né? Mesmo com o pedido. É a plateia sul alta, lado oposto das câmeras, aquela que fica de frente para a transmissão, a parte de cima, a parte de baixo toda tomada, ingressos esgotados. O Vélez interpôs o recurso, ainda tenta reformar a decisão, até amanhã, uma decisão para amanhã é esperada, mas dentro da Conmebol não há exatamente uma expectativa de que seja liberado, porque há um desejo de punição
pela gravidade das brigas que tivemos aqui no confronto contra o Tadieres. Então Vocês é isso, o querem falar estádio mais não de estará Libertadores? Não, a gente já totalmente pode lotado, ir. terá essa zona fechada e a parte do Flamengo ali também não estou lotado. Mas vai daí, Bruno. Só destacar, antes da gente seguir no papo de Libertadores, só uma questão envolvendo também o Botafogo, porque a gente fala que a atuação do Flamengo deixa um sinal de alerta, talvez deixe esse sinal ligado. A atuação do Botafogo pode animar o torcedor ou não? Aí está muito mais ligado ao clássico, a essa mobilização. Sabe qual foi o grande problema? Eu vi ali o Luiz Castro falando. Às vezes não é feita a justiça. A justiça do futebol não é só você ter volume, ter intensidade, né, correr muito. Você tem que saber como ganhar o jogo. O Botafogo não soube como ganhar o jogo. Ai, não pode dar aquele espaço para o Mateuzinho cruzar a bola perfeita na cabeça do Pedro. Também, mas assim, ele com a bola, aquele espaço não foi tão constante no jogo. Foi uma situação daquele momento. O Botafogo foi muito intenso. Ele brigou muito o jogo inteiro. Mas e aí? Quando chega no ataque, faço o quê? Não sabe. E aí uma coisa mais que me preocupa. O Herisson foi embora. O Herisson era artilheiro do Botafogo no campeonato. Sim. O Herisson era muitas vezes a solução do Botafogo no ataque. E o Herisson foi embora. Ele não foi vendido. Ele foi emprestado. Ele não foi emprestado para o Manchester United, ele foi emprestado para o Estoril. Na minha cabeça não fecha. Um time que está lutando contra rebaixamento, que está tentando se reforçar, mandar embora o seu principal atacante. Ou assim, ali já tá o único que faz gol. E aí o time tem bola, chega, domina, se aproxima da área e contra o Flamengo não sabe o que fazer na hora de decidir. E aí não dá para reclamar. Porque não é só você correr, marcar, lutar, ter velocidade. Você tem que saber pensar. Agora, diante dessa defesa, o que eu vou fazer? O Botafogo não teve criatividade alguma. Então são algumas questões que precisam ser pensadas internamente. Como essa saída de um jogador que, embora não seja um craque, era quem estava ali na frente brigando pelo time. Mas é uma preocupação agora também, né, Marra? A questão da zona do rebaixamento aí para o Botafogo. Não pode ficar perto, tem que sair dali rápido. Porque o fantasma é um fantasma muito grande e que atormenta o torcedor do Botafogo. Não dá para ficar ali. Eu acho que o time tem crescido, tem gostado muito de ver o Jefinho jogar. Na verdade, assim, é o que chama muito a atenção, né? É como ele é diferente. Uma descoberta, ele já tem 22 anos. E daqui a pouco vai ter o Tiquinho Soares, que faz gol. A carreira dele no Porto, assim, a bola chegava na área, era gol. Faz gol com muita frequência. E o Jefinho é uma grande novidade desse momento do Campeonato Brasileiro. A gente está falando dessa rivalidade, né, do Flamengo e do Botafogo, o Pedro destacava, a Dani também, mas claro que agora tem semifinal de Libertadores, com um jogo também com um histórico pesado e de grandes choques. Olha só. Flamengo e Vélez é uma rivalidade que saiu dos campos e foi imortalizada nas arquibancadas do Maracanã. Muito antes do atual confronto pela Libertadores, os times se enfrentaram por outra semifinal, a da Supercopa da Libertadores de 95. Naquele momento, o time argentino era o campeão da Libertadores e do Mundial do ano anterior. Era um timaço, e todo mundo, e o técnico era o Carlos Bianchi, que era na época, era o Guardiola da época. Todo mundo dizia que o Flamengo ia tomar de 5, 6, 7 na minha estreia, e me massacrando. O radialista era o treinador nada convencional do time rubro-negro, que tinha o trio Romário, Sávio e Edmundo, chamado de melhor ataque do mundo. A vitória de virada por 3-2 na Argentina deixou um clima ruim para a volta em Uberlândia. Abriu o 2-0, se não me engano, né? E aí a gente sabia que ia dar confusão. Infelizmente não deu outra. Já no gol do Romário, que eu faço assistência ali, o cara tentou me dar um soco na cabeça ali, aquele drible que eu dei, né? E por sorte não conseguiu, né? Senão tinha caído no chão desmaiado, né? Edmundo não teve a mesma sorte. Aos 46 do segundo tempo, ele provocou o lateral Zandoná, quando o Flamengo vencia por 3-0 e levou uma pancada do argentino. O Edmundo passou a mão aqui, viu o sangue, aí passou no rosto do Zandoná, fez isso. E virou de costas, o erro dele foi virar de costas. Aí o cara deu um soco
do pé do ouvido dele, tu começou a ouvir Valdir Soriano cantando Não Sou Cachorro Não, sino de igreja, e caiu duro no campo lá. Após o soco, Zandoná recebeu uma voadora de Romário e começou uma briga generalizada. Fui para cima dele, dei uma pesada nele e ele era grande e forte. Sim. Ele dobrou, mas não caiu e veio de novo. Ai, meu Deus. Quando ele veio, a sorte que eu estava próximo, aí o banco de reserva, aí a galera do banco entrou na frente assim. Eu ainda fiquei ali um pouco esperando e tal, mas, consciente que ia estar ruim para mim. Por incrível que pareça, ninguém foi expulso depois da confusão. Sempre eu fazia essa preleção. Isso é bom deixar claro isso. Eu sempre dizia para eles, nós vamos jogar futebol. Nós temos time para jogar futebol. Agora, se tiver pancadaria, se tiver briga, todo mundo tem que brigar, todo mundo. Se brigar todo mundo, o juiz se confunde, não sabe o que vai fazer, vai expulsar os 22? Não vai. Tanto a voadora de Romário como o soco de Zandoná foram imortalizados pelos torcedores de Flamengo e Vélez, cada um puxando para o seu lado. As bandeiras não poderão estar no Maracanã no dia do jogo, por uma ordem da polícia. Mesmo 27 anos depois, a batalha parece que ainda não terminou. Zandoná diz que não se arrepende, e eu também não me arrependo de nada não. Nossa senhora, hein? Bom, o foco é outro. Vélez, então, em 16 jogos do Campeonato Argentino, 12 pontos. É só o 27º colocado, só uma vitória, 9 empates e 6 derrotas. Nossa, aproveitamento de 25%. Vamos direto lá para a Argentina, então, voltar com a Dani e também com o Pedro Ivo Almeida. A gente via as imagens, vocês certamente aí ouviam os relatos, né? Ninguém foi expulso, imagina o juiz, né? Tá bom, gente, zerou? Vamos lá, vamos voltar pro jogo, beleza? Vamos continuar jogando, é isso aí, tá? E aconteceu. Como os argentinos ainda revivem tudo isso e a expectativa para esse jogo de quarta, hein, Dani? Olha, antes só um bizu, né, Bruno? A gente está falando aí de uma época que não tinha VAR, então o conselho da Paulinha era bom, porque realmente não dava para identificar. Hoje vai dar, e eu aqui da beira do gramado, eu espero um jogo mais tranquilo no quesito de... sem bola, vamos colocar assim? No quesito sem bola dá para ser um jogo mais tranquilo. Com bola vai ser um outro tipo de jogo, né? Acho que o Vélez vai fazer o que ele puder aqui, óbvio, para construir a vantagem, mas também para parar o Flamengo, parar as construções do Flamengo. E só para não deixar o Bruno sem resposta... Eu já vi bastante gente com a camisa do Flamengo na rua. Os argentinos, quando a gente chegou aqui, tinha. Ele vai dizer que não viu, só para me contrariar. Eu devia estar concentrado em outra coisa, mas a Dani disse que viu, então tá tudo bem. Sou obrigada a passar por isso ao vivo. Mas os argentinos, você está vendo essa rivalidade na rua? Acho que o fato de ser o Vélez e não um Boca, isso acaba diminuindo um pouco a força da rua, né? Ô Dani, talvez a força da rua ela esteja diminuída, mas uma coisa que deu para pescar aqui, a gente se embarcou ontem na Argentina, né, final da tarde, e sempre que a gente fala alguma coisa do jogo, eu vejo não talvez uma coisa de Vélez e Flamengo revisitando 95, mas eu vejo muito o único argentino contra 3 brasileiros. Isso eu vejo muito aqui. Seja um torcedor que não é do Vélez falando isso, seja um torcedor do Vélez com uma coisa mesmo, estamos representando o nosso país contra essa superioridade brasileira de uns anos para cá, na Conmebol Libertadores, eu sinto muito isso. Esse comentário assim já dá para falar. Sobre a situação de 1995, o que se vê aqui dentro do Zé Amalfitani, El Fortín, tinha uma bandeira histórica que ficava aqui guardada, que era da agressão do Zandoná ao Edmundo. Essa bandeira eu já procurei por aqui, ainda não vi. E amanhã talvez ela não esteja presente, porque a Conmebol tem lá seus limites de provocação, bandeira de provocação, faixa de provocação, talvez ela não faça presente. Mas era uma bandeira que sempre estava presente em jogos, até de times brasileiros, aqui no Zé Amalfitani. Ainda não vi. Tem para o torcedor, para a enteada, para aquela turma que fica lá atrás do outro gol, no setor leste, ali onde fica a barra do Vélez, tem essa coisa muito viva. Vai ter uma provocação ali. Mas no âmbito geral eu vejo muito mais uma situação de somos a Argentina contra essa superioridade brasileira na Libertadores. Talvez muitos esperassem o River, depois talvez muitos esperassem o Estudiantes, menos o Boca, mas quem chegou foi o Vélez. Então tem um pouco dessa situação
na questão da rivalidade pontual para esse jogo, tem muito mais um Brasil e Argentina do que exatamente um Vélez e Flamengo de 95. Por enquanto, até agora. Vamos ver até quarta-feira. A gente segue aqui. Agora, a hora do placar? Tá guardando pro Futebol 90. Ele tá guardando. Eu vou refletir um pouco mais. Talvez só quarta-feira eu faça essa previsão. Ah, não. Aí não. Bruno, volto com você aí. A gente vai estar aqui ao longo de toda a programação, trazendo informação, dando uma olhada, ver se dá uma melhorada esse gramado aqui de leve até quarta-feira. Vou procurar essas camisas que a Dani falou aí. Bruno.